as boas-vindas, né? Boa noite, muito bem-vindos, muito bem-vindas ao curso da ABJD, com apoio do IPEATRA, Instituto de Pesquisa e Estudos Avançados da Magistratura e do Ministério Público do Trabalho, e do coletivo Transforma MP, um curso sobre conjuntura internacional, geopolítica e crise do sistema ONU. É a aula de hoje, né? O curso inteiro vai ter 6 aulas, 3 em maio, 3 em junho, e vai abordar a conjuntura internacional, geopolítica e a questão do sistema ONU, que também nós vamos tratar hoje. Eu preciso informar que a aula está sendo gravada, e que vocês, ao acessarem o link, receberam uma mensagem de que vocês estariam aceitando que a ABJD possa gravar, tratar e postar, subir para o YouTube e outras plataformas, total ou em parte, desde que sem desvirtuações, obviamente, o conteúdo e as imagens da aula. Gostaria de parabenizar os que se inscreveram, que demonstram saber a importância da geopolítica e da política internacional sobre as nossas vidas, diretamente sobre as nossas vidas, sobretudo agora. E eu sou Elaine Nassif, advogada, membro da BJD, vou mediar esta aula. Certificados para quem necessitar serão fornecidos ao aparecer a 4 das 6 aulas. Favor manifestar no chat quem tiver interesse no certificado. O certificado é enviado por e-mail. Se vocês não encontram nossos e-mails, é porque deve estar na caixa de spam. E para ministrar a aula de hoje sobre tecnofeudalismo, crise do sistema ONU e o fim da ordem mundial desde Westfália, contamos com a honrosa presença da professora Carol Proner, da UFRJ, e dos professores Sérgio Amadeu, da Universidade Federal da ABC, e Bruno Vanderlei Reis, da UFMG. Nos bastidores temos o apoio técnico da Bárbara Oliveira. Obrigada, Bárbara. E a ordem dos trabalhos é a seguinte: cada professor terá inicialmente 20 minutos. Vamos começar pelo professor Sérgio, depois a professora Carol e, por fim, o professor Bruno. Após a apresentação dos 3 professores, eu farei uma interface aqui com a audiência, né? Vocês podem escrever no chat os comentários, as perguntas, né? E em seguida eu devolverei a palavra para que os professores façam suas considerações finais em 5 minutos, né, para a gente conseguir encerrar às 20h30, conforme prometido, né? Não haverá possibilidade de perguntas orais, né, porque a aula é bastante compacta e nós temos que aproveitar o máximo os professores. Então, tudo pronto, vou apresentar rapidamente o professor Sérgio Amadeu, a quem agradecemos muitíssimo por ter generosamente aceito o nosso convite. O professor Sérgio Amadeu é cientista político da aula na Universidade Federal da ABC, graduado em Ciências Sociais, mestre e doutor em Ciência Política pela USP, professor associado da Universidade Federal ABC, membro do Comitê Científico Deliberativo da Associação Brasileira dos Pesquisadores em Cibercultura, integrou o Comitê Gestor da Internet no Brasil, coordenou o governo eletrônico da Prefeitura de São Paulo, criou o projeto Telecentros, presidiu o Instituto Nacional de Tecnologia e Informação, foi membro do Conselho de Administração do SERPRO, Conselho de Administração da Prodan, pesquisa implicações tecnopolíticas nos sistemas algoritmos, inteligência artificial e ativismo, as relações entre comunicação e tecnologia, sociedade, controle e privacidade, práticas colaborativas na internet, integra a rede de pesquisadores Terra Comum, autor dos livros Democracia e Códigos Invisíveis, Como os Algoritmos Estão Modulando Comportamentos e Escolhas Políticas, Tudo sobre Todos, Redes Digitais, Privacidade e Venda de Dados Pessoais, Exclusão Digital, A Miséria na Era da Informação, Software Livre, a Luta pela Liberdade do Conhecimento, entre outros. É pesquisador do CNPq, Produtividade em Pesquisa. Então, eu também coloquei no chat algumas indicações bibliográficas que os professores trouxeram, né? E então, querido professor Sérgio, dono deste belo currículo, muito obrigada novamente. Vou controlar o tempo de 20 minutos e vou te avisar um pouquinho antes do término, um minutinho antes, tá? A palavra é toda sua. Bom, Elaine Nassif, muito obrigado pelo convite, agradeço à Associação Brasileira de Juristas para a Democracia, cumprimento a Carol Proner, cumprimento o professor também Bruno Pinheiro Reis, a todos e todos que estão aqui, e eu vou tratar de um tema que está nessa aula, que é
a dimensão econômica do digital ou do contexto atual, né? Dessas importantes tecnologias que são de uso geral e que alteraram profundamente as relações econômicas, comerciais, políticas e geopolíticas, né? Então, eu gostaria de entrar diretamente na questão do termo tecnofeudalismo, que foi lançado pelo ex-ministro de Economia da Grécia, o Varoufakis, num livro muito instigante, muito interessante, onde ele cunha essa expressão tecnofeudalismo, né, o que matou o capitalismo, né? Então, a tese do tecnofeudalismo é que nós estamos vivendo uma conjuntura tecnoeconômica, né, mais do que isso, um arranjo mundial que teria superado, obviamente, o modo capitalista de produção. Então, o Varoufakis diz isso exatamente por quê? Porque ele analisa que há uma mudança a partir da digitalização intensa na estrutura do capital, né? E essa mudança, ela se dá por causa das grandes organizações que se constituíram em torno da dataficação da economia. Aqui é preciso deixar claro que uma coisa é a digitalização, outra coisa é a dataficação. A digitalização aconteceu principalmente desde o final dos anos 90 do século passado e ganhou um impulso enorme com a expansão da internet. Aí o que acontece? Você tinha a conversão de praticamente todos os fluxos simbólicos em dígitos, em 0 e 1, né, e convertidos e transferidos pelas redes, né, digitais. Mas a dataficação, ela vai surgir como um modelo de negócio vitorioso dentro da digitalização. E aí tem vários autores que trabalham isso, como, por exemplo, a Shoshana Zuboff. Ela tem um paper que chama The Big Order, antes do best-seller dela, que se chamou A Era do Capitalismo de Vigilância, onde ela trabalha que o Google teria dado vazão à enorme quantidade de dados que ele recolhia das pessoas. Então, ele recolhia dos seus usuários, principalmente do seu mecanismo de busca. Então, o que ele faz? Ele passa a dar valor econômico aos dados, e principalmente fazendo o quê? Pegando uma tecnologia que é a do aprendizado de máquina e retirando padrões dos dados e encontrando padrões no comportamento dos seus usuários. Com isso, ele consegue atingir, com conteúdos, pessoas específicas, né? Coisa que numa tecnologia não digital você não consegue fazer. Numa TV aberta, analógica, você não consegue saber nem quantos aparelhos estão ligados. No caso das tecnologias cibernéticas, elas permitem que cada máquina tenha uma posição inequívoca na rede, o que assegura que você possa extrair dados e metadados daquela máquina e supor que quem a está operando tem determinados tipos de comportamento. Nesse sentido, esses dados sobre comportamentos pessoais passaram a ser extremamente valiosos e importantes. E isso deu certo, porque isso fez com que o Google se tornasse o maior receptor de verbas publicitárias do mundo. E também que criasse redes de atuação em tempo real para as pessoas quando elas estavam fazendo buscas de produtos e serviços na internet. Então, você tem duas grandes redes no mundo, do grupo Meta, redes programáticas que atingem as pessoas em tempo real, e a outra é a rede do grupo Alphabet, que é do Google. Então, você tem uma economia
que começa a se plataformizar. O que é a plataformização? Que é um termo que é usado por vários pesquisadores, né? Inclusive a José Van Dyke, né? Ou mesmo o Nick Arnesek, que tem um texto que se chama Capitalismo de Plataforma. O que é em si uma plataforma? É qualquer tipo de empresa? Não. Para pensar numa plataforma, você pode observar, por exemplo, o Uber. O Uber, ele não precisa ter um carro se ele quiser. Por quê? Porque ele é uma empresa de dados. Ele se coloca como intermediário entre a oferta e a procura de um determinado serviço. Ou seja, quem quer ofertar o seu carro para ganhar dinheiro e quem está precisando de carro para se locomover, usa uma infraestrutura digital. Essas infraestruturas digitais são plataformas. E as empresas passaram a criar plataformas e no auge do neoliberalismo, a Amazon, na verdade, percebeu que ela podia criar uma terceirização intensa da tecnologia da informação no mundo inteiro. E ela cria, em 2006, o provimento de nuvem. E esse provimento de nuvem deu tão certo que, em 2 anos, a ideia de nuvem estava gerando inúmeros data centers, porque nuvem nada mais é que você colocar os seus arquivos e seus sistemas num data center remoto e acessá-lo pela internet. Então, a Amazon, ela sugere que as empresas, os governos, as prefeituras, as escolas terceirizem os seus equipamentos de armazenamento de dados para ela. Então, ela vira hoje praticamente, ela tem 30% do mercado de nuvem do mundo, que junto com a Microsoft detém quase 60%. Então, olha que loucura. Isso, o Varoufakis vê e fala, nossa, está tendo uma mudança brutal no capitalismo. E esses caras não produzem nada. Eles vivem do acesso, de ofertar muitas vezes produtos gratuitos em redes sociais, em plataformas digitais, e capturar os dados. Então, o dado passou a ser capital. Por quê? Porque o dado, junto com algoritmos de inteligência maquínica, ele gera novos produtos e serviços. E aí ele começa a falar, bom, então, o que está acontecendo é uma grande organização de quase que feudos. E o que esses caras fazem é viver efetivamente de renda. Então, para o Varoufakis, o capitalismo ele deslocou, ele foi deslocando por causa dessas mudanças intensas, ele foi deslocando o quê? Ele desloca a lógica do capital baseada em lucro para na extração de renda. E uma extração de renda que não vem só do mundo do trabalho. Eu estava até falando aqui antes de começar o curso. Quando a minha filha está numa balada, fotografando e botando as imagens no Instagram e chamando gente para olhar, e ela está gerando dados para a plataforma, está gerando conteúdo para a plataforma, está gerando audiência para a plataforma e ela não está trabalhando. E é claro que existe muito trabalho lá dentro. Tem o trabalho do engenheiro, o trabalho do cientista de dados, o trabalho de manutenção de data centers, o trabalho de engenheiros hídricos, porque você tem um gasto de água brutal nesses data centers, um gasto de energia alucinante. Só para vocês terem uma ideia, 40% do gasto de um data center é para refrigerá-lo, porque, em geral, eles são estruturas, galpões gigantescos, preparados especificamente, que geram, na verdade, um calor absurdo, e eles precisam ser refrigerados. Isso gera um gasto de energia brutal. Então, e quanto mais esse data center tem mais máquinas, e máquinas de hiperescala, máquinas, por exemplo, para inteligência artificial, cara, você tem um data center de hiperescala que tem 1 milhão de placas de processamento, de nanoprocessamento, e isso é um absurdo, né? Então, eu só estou situando isso para mostrar. O Varoufakis falou, bom, então o que está acontecendo é uma mudança. Essas empresas, elas são empresas que elas extraem renda, né,
de dados, elas extraem renda do trabalho e do não trabalho, elas são como o dono de uma terra, e elas montam quase que marketplaces, né? Elas montam estruturas que prendem outras empresas nas suas amarras. E isso ele vai chamar de um tecnofeudalismo, e ele vai gerar quase que relações de nova relação de servidão, não a mesma relação que tinha no feudalismo. E ele passa a falar que isso se tornou um capital nuvem, ele nomeia esse novo capital de capital nuvem, e que vai ter 5 funções, basicamente. A primeira é a captura da atenção, a segunda é a fabricação de desejos, a terceira é a venda direta ao consumidor, fora dos mercados tradicionais, a quarta é o comando sobre trabalhadores a partir de algoritmos, e a quinta é a extração de trabalho não remunerado. Ele consegue extrair cliques, dados, interações. E aí ele diz que você criou uma relação de servo da nuvem, né? Então, a questão teórica principal é que a renda deslocou o lucro, daí ele dizer que nós não estamos voltando para o feudalismo, nós estamos indo para um outro capitalismo, ou um pós, na verdade, capitalismo, que ele nomeou de tecnofeudalismo. Bom, como eu não tenho muito tempo, eu gostaria de dizer o seguinte, eu tenho uma série de dúvidas sobre essa nomeação. Eu queria dizer a vocês que o capitalismo, ele nunca foi tão concentrado. Eu acho que o que nós estamos vivendo é um capitalismo neoliberal dataficado. É um capitalismo extremamente agressivo, extremamente baseado em financiarização, né? E eu acredito que isso não derrotou a mola principal de criação de valor. Por quê? Porque o que cria valor para o Karl Marx só pode ser o trabalho humano. É uma categoria ontológica dele. A gente precisa entender quando o Karl Marx diz que o capital, o dinheiro só é capital nas relações capitalistas de produção, a primazia são as relações socioeconômicas. A primazia é a relação social. E o capital é uma relação social. Esta relação social não foi abalada. O capital ainda é privado, ele está, obviamente, cada vez mais financiarizado e cada vez mais apostando em tecnologias que reduzam na reprodução do capital o capital constante, o capital variável, ele quer reduzir, que é onde ele paga o custo do trabalho. Então, o neoliberalismo, ele não quer, ele vem radicalizar aquilo que é o sonho do capitalismo, que é reduzir cada vez mais a parte do pagamento do salário, né, aonde que, por sua vez, ele extrai a mais-valia, o trabalho não pago, da composição do capital. Mas ele faz isso com elevação da tecnologia, e não pela ampliação da jornada de trabalho. Apesar que o Milei, na Argentina, está querendo ampliar a jornada de trabalho para 12 horas. Mas a tendência do uso do que é equivocadamente chamado de inteligência artificial, porque é um exagero, o que nós temos são sistemas automatizados que querem reduzir, na verdade, o papel do trabalhador dentro da atividade econômica. Então, o que a IA é? Na verdade, é a extração de padrões, de bases de dados gigantescas, a partir de algoritmos aprendizes que são estatísticos e probabilísticos, que geram modelos. Esses modelos são softwares, mas são softwares que são acessados via nuvem. Por quê? Porque eles são acessados, por exemplo, o ChatGPT é um grande modelo de linguagem, ele, na verdade, não tem inteligência nenhuma, o que ele faz foi extrair padrões de bilhões e bilhões de textos, bilhões e bilhões de conteúdos. E, na verdade, quando você acessa, ele poderia caber até numa máquina, mas não é o modo como ele funciona, e quem tiver curiosidade pode ler o texto
Attention is all you need, que foi o texto fundamental, que foi a virada dos modelos de linguagem e que trouxe esse boom da chamada inteligência artificial, que nada mais é uma tentativa não de ser inteligente, é uma tentativa de expressar funções do trabalho humano. Que funções são essas? Funções de baixa cognição, que ele faz muito rápido. Resumir, traduzir, encontrar palavras, fazer interpretações. Então, o que eu volto a dizer é o seguinte, isso que a gente chama de inteligência artificial, que eu prefiro chamar inteligência artificial realmente existente, ela depende de dados e ela depende de acesso a grandes estruturas que são as nuvens. Essas estruturas estão concentradas em grandes corporações, mas que atrás das grandes corporações tem grupos financeiros brutais, gigantescos, que depois da crise de 2008 perceberam que tinham que apostar nas big techs, e apostaram. Vanguard, BlackRock, e todos esses grupos, se você for ver, estão por trás desses mega investimentos. E, portanto, eles têm um sonho de reproduzir o capital sem o trabalho humano. Esse sonho neoliberal, ele gera vários problemas. Primeiro, porque ele não está se consolidando. Isso que a gente chama de inteligência artificial, veja, tem um trabalho brutal de tagueamento, de trabalhadores mal pagos, tem um trabalho brutal de engenheiros e cientistas de dados, e eu vou dizer a vocês, toda semana sai uma matéria dizendo a inteligência artificial geral chegou. Existe uma rede de agentes de IA que fala entre eles e criou uma religião. Vocês podem reparar que essas notícias depois desaparecem, porque um algoritmo é o que tem, é o que a gente fala que é a inteligência desses sistemas. A máquina em si, se eu tirar o software da máquina que eu estou falando com vocês, ela fica piscando a luzinha, se ela não faz nada. E se vocês forem ver, o que é a chamada inteligência do meu computador, o que é? É o software, que são conjuntos de algoritmos. Então não se iludam com isso é tudo papagaiada, é tudo coisa do mercado para afastar-nos das decisões, como, por exemplo, o Poder Judiciário. O Poder Judiciário brasileiro pega dados da justiça brasileira e enfia na OpenAI. É uma aberração, é um absurdo. O Sam Altman, inclusive, para fugir de processos judiciais, no ano passado ele deu uma entrevista no final do ano e falou assim, gente, não façam terapia com o ChatGPT. Por quê? Você sabe por quê? Porque, primeiro, que não é uma pessoa, é uma junção, é de palavras. É uma junção de palavras conforme os padrões das perguntas. E dos textos. Então, lá tem texto do Freud, tem texto do Nietzsche, tem texto da esquizoanálise, tem texto científico de psicologia, textos, etc. E tem autoajuda. Na hora que ele te dá uma resposta, não é uma resposta de um terapeuta, não é uma pessoa que está interagindo com você. E ele disse, nem por isso. Ele falou, veja bem, eu não dou confidencialidade do que você escreve no chat. Pô, o que ele quer dizer? Que ele vai usar essas informações que ele não tem como não usar, que os sistemas vão usar, retreinar. E aí eu vou para finalmente dizendo, o que temos é uma mística equivocadíssima e uma ilusão do Poder Judiciário absurda. Eu fui no Conselho Nacional de Justiça defender que não poderíamos pôr dados em sistemas automatizados, principalmente das Big Techs. E eles falam, muito interessante o que o senhor falou, professor, só que entra por aqui e sai por aqui, porque eles estão sob o domínio da teoria de dependência do Fernando Henrique Cardoso. E aí eu termino, só um segundo. Queria dizer o seguinte, nós estamos num capitalismo de alta concentração, com o perigo de estourar uma bolha. O ano passado foi investido 1,5 trilhão de dólares em data centers de IA, fora os outros. Agora, eu pergunto a vocês, quanto de produtividade se elevou no sistema que compense alguém investir esse dinheiro num data center? Foi mais de 2% de produtividade do PIB? Não foi. Escritório de advocacia,
estão escrevendo mais petições rapidamente usando os LLM, os modelos de linguagem, ou a IA generativa. Pensem o que for melhor. Mas é claro, os escritórios estão vendendo mais? Então não tá, tem um paradoxo, o que a gente chama de circularidade de compras. Tal. Não tenho tempo de falar, mas eu quero dizer o seguinte, esta bolha vai estourar. E vou dizer mais, esses sistemas automatizados vão continuar existindo. Esse modelo de IA baseado em dados não é o único que existe. Ele até capturou a atenção do Varoufakis e o levou a um equívoco, a falar que nós estamos num outro tipo de sistema socioeconômico. Não estamos. Estamos num capitalismo neoliberal, altamente concentrador e altamente financiarizado, a ponto de financiarizar uma tecnologia que é a IA e fazer todo mundo ficar encantado ali, enquanto, na verdade, ela não está gerando o que ela disse que gerava. Até porque ela não é inteligente. E aí eu faço minha as palavras de um brasileiro neurocientista que se chama Nicoleles. Ele diz: inteligência é um atributo de organismo e não de mecanismo. Obrigado, espero ter contribuído um pouco com a reflexão que vocês terão nesse curso muito legal que eu estou participando. Obrigado. Muitíssimo obrigada, professor. Obrigado. Professor Sérgio. Exatamente a palavra tecnofeudalismo, né, nos provoca a refletir, pelo menos para isso serviu, olha, o que é capital, o que é trabalho, existe diferença entre tempo de lazer, tempo de não lazer, por que há muitas empresas, como você falou, a BlackRock, né, que tem trilhões em capital ao longo aí do planeta inteiro, e são empresas que são mais poderosas do que os estados, muito difícil impor o interesse público perante esse capital tão poderoso, né? Então, é muito bom a gente falar dessas coisas intrigantes. O objetivo era esse mesmo, provocar, né, as pessoas a opinarem, né, sobre isso. Agora eu vou passar, então, vou ler o currículo. Nós estamos aqui com 67 participantes nesse momento, vocês podem escrever no chat, eu vou ler depois das apresentações. Vou ler um pouco do currículo da professora Carol Proner, da UFRJ, advogada, doutora em Direito Internacional pela Universidade Pablo de Olavide, de Espanha, professora adjunta de Direito Internacional Público na Faculdade de Direito da UFRJ e co-diretora do Programa Master em Direitos Humanos e Interculturalidade e Desarrollo da Universidade Pablo de Olavide, Universidade Internacional da Andaluzia, Sevilha, Espanha. Atualmente é conselheira da Comissão de Ética Pública da Presidência da República, sócia do escritório Proner Strozac, membro e fundador do Instituto Joaquim Herrera Flores, e autora de artigos, livros sobre temas de direitos humanos, direitos fundamentais, democracia, direito internacional público, direito internacional dos direitos humanos. Querida professora Carol, muito obrigada por ter aceito o nosso convite tão generosamente, foi a primeira que aceitou, eu falei, esse curso vai dar certo, já começamos bem, fiquei muito feliz de você ter prontamente aceito, e agora, né, vamos ouvir, eu vou fazer essa dura tarefa de marcar o horário, com 1 minuto toco o alarme aqui. Muito obrigada. O som. Ainda não. Tava dando tudo certo, né? Tava ótimo. O microfone está fechado, não? O microfone pode estar fechado. Não. Será que foi quando você colocou o fone de ouvido? Eu acho que sim. Tirou. Se você tirar o fone, às vezes funciona. Eu tenho uma sugestão mágica. Sair e entrar de novo. É o que todos os informáticos falam, né? Clássico repúdio. Vamos aguardar um pouquinho? Aliás, enquanto a gente aguarda, Bruno, a extrema-direita americana, ela tem textos políticos, o Nick Land, esses caras, que é de reboot do Estado. É incrível, né? Assustador. Assustador. Ixi.
Nada. Caramba. Oh, meu Deus. Não sei o que aconteceu, cara. A Tá Bárbara bom. pode saber se o microfone dela está fechado, né, Bárbara? Eu acho que agora estava O ativado. microfone está aberto, mas a conexão com o Bluetooth do fone dela não está liberando o áudio para a chamada. Vai ter que Então ser ela tem que junto. botar o microfone no computador mesmo, né? Talvez seja mudar o microfone. Essa coisa de sair e entrar de novo é uma Acho que é opção o que pode Bluetooth. facilitar isso, porque ao entrar você pode escolher o microfone. Desconecta o fone, por favor. Eu outro dia fiquei a reunião inteira sem meu microfone funcionar, só fazendo sinal. Chegamos, entrando, testando. Ela vai tentar entrar de novo. Faz aí a publicidade enquanto isso no intervalo. Tá mudo agora, Sérgio. Está mudo. Sem microfone. Estou fazendo uma propaganda do meu livro, As Big Techs e a Guerra Total, o Complexo Militar Industrial Dataficado. É um pequeno ensaio, mas é bem legal, viu? Não, é chato eu falar isso, né? Mas ele traz uma análise dessa porta giratória das Big Techs, cara. É impressionante os contratos militares, a atuação no coração da geopolítica norte-americana. Vale a pena, porque está tudo documentado, tem muitas coisas que permitirão outras pesquisas. Eu achei que era o meu objetivo com esse livro. É isso. Agora é só se ligar o microfone que vai dar certo. Ai, meu Deus. Não acredito. Tem alguma coisa ali, Bárbara? O que você acha que pode ser? Tenta desconectar o Bluetooth do fone e do computador. Libera só o áudio do computador. Tem que entrar em configurações e ir lá e tirar o Bluetooth. Vou passar, então, para o professor Bruno, enquanto a gente consegue corrigir esse problema, né? Tá bom. Então, eu vou ler aqui rapidamente o currículo. Pode ser, professor? Pode, as ordens, enfim. E aí, enquanto isso dá um Isso vai dar certo pouco Carol de sossego, conseguiu a dar o gente acaba microfone. conseguindo consertar as coisas. O professor Bruno Vanderlei Reis tem graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, IUPERJ, doutorado em Ciência Política também pelo IUPERJ, atualmente é professor titular do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais e, desde outubro de 2024, é presidente da Associação Brasileira de Ciência Política, ABCP. Foi diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, depois de haver exercido a função de vice-diretor, e com bolsa da CAPES cumpriu o estágio na University of Pennsylvania. Professor Bruno, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite, muito generosamente. Estamos ansiosos para te ouvir. Tem 20 minutos, faltando um minutinho, eu toco o alarme aqui. Muito obrigada. Muito obrigado a você, Elaine, obrigado à BJD pelo convite, pela ocasião de estar aqui, tratar, enfim, um convite desse para uma sessão de abertura de um curso como esse. Claro, estar junto com o Sérgio Amadeu, com a Carol Proner, ter a ocasião de estar aqui trocando figurinhas, estimulante, né, tratando de pedir seria segunda noite, né? Eu estou dando aula segunda noite, pedi para passar para terça, quero agradecer também por isso, obrigadíssimo, facilitou bastante a minha participação. Fico animado de estar aqui, tentar entregar alguma reflexão nesses 20 minutos, apesar do tema intimidante da abertura, né? Ninguém olha para um tema como esse e, de alguma maneira, acha que brinca nos assuntos todos, tecnofeudalismo, a crise da ONU, e, caramba, a ordem mundial, desde Westfália. Mas dá para entender o guarda-chuva de preocupações, né, que
que, em boa hora, empurrou vocês que estão organizando o curso a montar esse quadro para provocar, para fazer um enquadramento para a sequência das sessões. Legal, eu vou tentar, mais do que tratar de cada um deles como 3 temas separados, eu vou propor alguma chave comum, né, mas exatamente tentar interpretar esse guarda-chuva, tentar interpretar, né, tentar trocar ideias, sugerir algum palpite, alguma interpretação pessoal do sentido em que essas coisas estão relacionadas na maneira como se apresentam agora, na literatura, na paisagem, nos nossos debates, conversas, preocupações. Né? O que está acontecendo é, obviamente, uma crise das formas institucionais pelas quais alguma acomodação tinha sido possível no pós-guerra. Você tem uma certa arquitetura, uma certa relação de forças mesmo, as potências vencedoras, principalmente Estados Unidos e União Soviética, seus respectivos, sobretudo Estados Unidos e seus aliados, mais a União Soviética, né, que formam o núcleo duro da ordem mundial do pós-guerra e, não por acaso, junto com a China, os países que têm poder de veto no Conselho de Segurança, né, que um pouco ali é uma acomodação possível. A ONU é um fórum de países, o que estrutura a ONU, de fato, é a relação de força entre os países. Né? Agora, é claro, você tem, sobretudo os Estados Unidos são um grande proponente do mapa geral, não só a ONU, mas o Banco Mundial, Bretton Woods, etc., mas são também eles, não por acaso, como principais proponentes e fiadores, aquele país que, à medida que também vai tendo outras prioridades, vai desconjuntando essa ordem, porque ele era o grande garantidor, e desde 71 ele sai do padrão ouro, tira uma perna de Bretton Woods, as coisas vão mudando, né, e pouco a pouco, certo desengajamento crescente americano, certo desinteresse dos Estados Unidos pela ordem que eles próprios tinham produzido, vai acelerando um processo de envelhecimento que é sempre inevitável, de um jeito ou de outro. Né? Toda vez que faz um arranjo institucional, uma superposição de um aparato institucional em cima de um mundo real, de um substrato social, de uma relação de forças concreta entre poderes, entre interesses, no caso da política doméstica, e entre países, no caso da política internacional. Né? Esse arranjo, essa superposição entre o mapa institucional e o substrato é sempre precária, de algum jeito é sempre uma tentativa, ela é mutuamente adaptativa. E como a roda da história continua girando e o chão vai saindo do lugar, todo arranjo institucional vai ficando capenga com o tempo. O grande desafio é se ele tem embutidos os mecanismos de adaptação ou se ele, eventualmente, tem dificuldade de se adaptar e aí, provavelmente, ele vai ter problemas. Né? Então, isso é sempre verdade, seja no plano doméstico ou internacional, no plano internacional mais ainda. Né? E aí, apertando play, passando o tempo, 80 anos, a própria Guerra Fria já acabou há 30, né? 35. Na verdade. Então, você já tem um mundo bastante reconfigurado em que o sistema multilateral montado ali em 45 vai envelhecer. Né? Eu acho que é isso um pouco a raiz de certa malésia no plano institucional. Tem a ver com as mudanças tecnológicas, tem a ver com a maneira como as mudanças tecnológicas se organizaram em modos de produção, em modelos de negócios, etc. Isso também é uma organização institucional, né? É sempre, para usar a linguagem marxiana, uma certa linguagem que até os marxistas usam um pouco, né? Dadas as forças produtivas, você tem certa adaptação da superestrutura jurídico-política ali em cima, que é sempre mais ou menos parcial, mais ou menos desajeitada. E a gente está vendo um período em que tem gaps importantes, né? Que geram esse mal-estar, e os sintomas estão em toda parte, estão no noticiário, né? Violência internacional crescendo, guerras aparentemente evitáveis, em alguns casos meio inimagináveis, há pouco tempo atrás, começam a pipocar no noticiário. Né? Daí também, inclusive, com tudo que o Sérgio descreveu sobre tecnofeudalismo, né, nos poupa de entrar muito ali, né, mas você tem exatamente uma certa... um conjunto de interesses com os quais os estados têm dificuldade de lidar, mesmo os estados mais poderosos, né? E isso que eventualmente gera alguma perplexidade com relação à ordem westphaliana, digamos assim. Ele gosta de pensar em Westfália como aquele
aquele momento fundador do sistema de estados nacionais, né, centrado em princípios de soberania estatal, território precisamente delimitado, igualdade formal, não intervenção, soberania indisputada dentro de cada território, enfim. Mas isso é referência normativa, acho que é preciso, antes de sair dizer virar a página do Westphalia, isso sempre foi referência normativa, né, esse modelo ideal sempre conviveu com todo tipo de distorção, sempre conviveu com impérios, sempre conviveu com colonialismo, com hierarquias de todo tipo entre essas soberanias, a maior parte delas nem tão soberanas assim. Então, é sempre algo mais ou menos precário. Mas, enfim, o mal-estar é bem evidente. Eu acredito que a ONU, um pouco, é o para-raio dessas contradições todas, né? Encarna isso, porque à medida que esse chão vai se desfazendo, a ONU é um lugar para onde... É curioso isso, com tudo que a ONU tem de aparentemente precário, suas dificuldades, é um lugar que efetivamente angariou uma legitimidade grande, tanto é que às vezes até irrealisticamente, é como se é da ONU que a gente espera que algo aconteça. A gente fica indignado com a ONU, porque, no certo sentido, talvez seja o maior sintoma do sucesso ideológico da ONU, né? Porque o simples fato de que, simples nada, numa catástrofe como Gaza, uma guerra como a Ucrânia, a gente queria que a ONU fosse capaz de impedir que isso acontecesse, né? Perfeito. Mas, de fato, ela sempre foi, e não tinha como imaginar que fosse de outro jeito, ela sempre foi uma acomodação de princípios mais ou menos concorrentes. Tem um universalismo jurídico que se exprime na Assembleia Geral, em que todo mundo é igual, né? Mas não por acaso, a Assembleia Geral não tem tanto poder assim, né? Ela é antes uma instância um tanto simbólica, né? E a hierarquia de poder se exprime no Conselho de Segurança, que efetivamente autoriza ações, né? Sanções, né, multilaterais, ações armadas, etc. Não por acaso, no Conselho de Segurança é preciso dar poder de veto a quem tem concretamente poder de veto, né? Você simplesmente cria uma regra, por injusto que seja isso, você cria uma regra, cria um sistema insensível a isso, ele vai ser esvaziado, né? Então, um pouco o reconhecimento do poder, da prerrogativa das potências, foi um pedágio que a ONU tinha mesmo que pagar para simplesmente existir. E, enfim, assim, tudo somado, mesmo considerando todas as precariedades, é melhor um mundo com ONU, frágil que seja, do que um mundo sem ONU, né? E agora o desafio é como é que a gente ajeita isso. Eu vou tentar, no final, trocar alguma ideia sobre onde nós estamos, né? A crise atual, portanto, não é tanto uma espécie de falha moral, a gente não deve contar com, né, soluções enfim, evitar as nossas tragédias por uma conversão moral das pessoas, né? Mas é um descompasso progressivo, concreto, entre a arquitetura institucional de 45 e a distribuição contemporânea de poder, né? É isso, efetivamente. Inclusive, na distribuição contemporânea de poder, dá-se uma coisa que é o seguinte: os Estados Unidos eram grandes fiadores naquele momento, ainda são um país mais poderoso, embora a posição relativa em declínio, mas não é irrelevante o fato de que os Estados Unidos começam a ficar disfuncionais politicamente. Uhum. E aí eles vão se tornando imprevisíveis, eles têm dificuldade de governar-se a si mesmos, né? E tem a ver com a relação entre esse Estado, até o Estado americano, com os interesses privados, bilionários, trilionários, que começam a se constituir, em boa medida, desterritorializados na nuvem também, e eles também são um sintoma de certa picada antirregulatória que os próprios americanos incentivaram no chamado neoliberalismo de 40 anos para cá. Isso é uma espécie de tiro no pé, porque o Estado dos Estados Unidos, o Estado norte-americano, o Estado estadunidense, se cabe falar isso, vai perdendo capacidade operacional de agir, né? Essa é um pouco a minha pegada, né? E isso é a raiz um pouco da incapacidade crescente de qualquer coordenação multilateral, porque você tem o Estado mais poderoso fora da caixinha, né? Então, a ideia do tecnofeudalismo, do Varoufakis, estou longe de estar super familiarizado, essas coisas que a gente vê, né, nos talking points
por aí, os estudantes da gente às vezes trazem, a gente dá uma olhada no que o Varoufakis está dizendo, às vezes vê um vídeo, situa. É uma imagem forte, super sugestiva. Eu acompanho o Sérgio na cautela no uso como diagnóstico, né, uma virada de página em relação ao capitalismo, outro modo de produção, nem tanto. O ponto nem é saber tanto se acabou o capitalismo, na verdade, talvez o capital esteja mais desregulado que nunca, né, e eventualmente impondo seus termos, inclusive aos estados mais poderosos, né? Mas acho que o ponto talvez relevante é reconhecer novas formas de autoridade privada, de poder privado, né, que escapa em boa medida à capacidade regulatória de qualquer país, que dirá das Nações Unidas, né, que tem um enorme poder sobre infraestrutura, dados, comunicação e renda, né, e movimentação de recursos numa escala astronômica, né, desestabilizando os alinhamentos políticos usuais. Isso afeta o núcleo da política, né? A estabilidade institucional, previsibilidade. O que começa a acontecer, em boa medida, no caso dos Estados Unidos, no meu entendimento, muito antes até das Big Techs, lá com o chamado neoliberalismo, que eu gosto de chamar de não liberalismo, né? Liberalismo, por definição, bem entendido, tem que ser algo, no mínimo, tolerante, pluralista, cético. Não é. E o dito não liberalismo, que eu chamo de não liberalismo, chamado neoliberalismo, é dogmático, autoritário, né, autoconfiante no próprio juízo diagnóstico e tal. Ele tem muito pouco de liberal, ele está muito mais para Hobbes que para Locke, né? Então, mas o que acontece é que você tem se a agenda desse antirregulatório fosse apenas sustentabilidade fiscal e livre comércio, vá lá, mas ela, em boa medida, foi uma agenda de contenção, e mais do que contenção, incapacitação regulatória, incapacitação operacional do Estado, que, no limite, começa a quebrar a perna institucional desse país, e é um pouco o que a gente começa a ver no norte, né, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa Ocidental, e é parte importante da explicação de por que a China está nadando de braçada, né? Porque simplesmente não tem rival politicamente organizado à altura, não tem organização política rival com a mesma capacidade autônoma de decidir, fixar metas, implantar os objetivos e conseguir realizar as decisões tomadas, né? Os estados no Ocidente, de 40 anos para cá, começaram a perder capacidade operacional, né? E as pessoas falam da democracia, não é isso. O comportamento errático do governo americano, em que um presidente aponta numa direção, vê o seguinte e vira 180 graus, anula o que estava feito, a captura completa pelo complexo industrial militar, em prejuízo dos interesses estratégicos de longo prazo dos próprios Estados Unidos. Quer dizer, isso é a paralisia completa em matéria orçamentária, o hábito do Partido Republicano de boicotar, sabotar governos democratas. Quer dizer, isso tudo é sintoma de uma disfuncionalidade política, de um sistema político que vai perdendo capacidade de se autogovernar. E na medida que os Estados Unidos da América perdem capacidade de se autogovernar, o dano que eles espalham para o planeta é catastrófico. Seja numa dimensão econômica, num tecnofeudalismo, no ecossistema das Big Techs da vida, simplesmente resulta, esse poder incontrolável, resulta da abdicação pelo Estado americano de, eventualmente, tentar controlar, né? E também pela exportação de guerra e desestabilização e sabotagem para todo lado, porque simplesmente um governo que não consegue mais pensar estrategicamente, olhando para a sua própria segurança dali a 50 anos. Vai para o interesse, para a conveniência mais imediata, de maneira mais predatória, né? É muito difícil, se é assim, se a potência central do sistema está com tanta dificuldade de autogoverno, a sua autonomia operacional do sistema político está tão comprometida, naturalmente o sistema multilateral vai ficar com o pé quebrado também, né? Você vai ter, porque, na real, o sistema multilateral, o sistema ONU, é um fórum de países, né? Ele não governa os países, né? Ele é uma instância de coordenação entre países que têm plena soberania, uns mais do que outros, né? Sobretudo as potências têm soberania quase total. A ideia é que elas se dispõem a uma concertação ali.
Se a maior de todas, eventualmente, está com dificuldade de autogoverno, ela não consegue nem se governar, então ela não é um parceiro confiável para acertos com os demais. E aí, desconfiança generalizada, há pouco que uma ONU possa fazer, né? O Estado não morreu em nenhum sentido, ele é tão necessário quanto sempre foi, né? As nossas dificuldades dão testemunho das lacunas criadas por incapacitação estatal, né? O que está acontecendo agora é que, enfim, está menos soberano do que precisa ser, até nas potências, né? Todo país periférico tem um quinhão de soberania bem menor, né? Eu brinco um pouco com a condição do Brasil nesse momento, nós somos paradoxal posição de ser um BRIC americano, né? Nós somos BRICS, e isso é bom para nos dar uma alavancagem, por estar tão perto da órbita dos Estados Unidos, é delicado, a órbita americana vive desestabilizando a América Latina, né? Mas daí BRICS nos interessam para ter uma alavancagem diplomática. Mas nós somos um BRICS que fica na América, e isso significa que não vamos ter vida fácil nessa brincadeira. A ideia é tentar manter essas bolas no ar e cacifarmos-nos mutuamente, mas tem que saber jogar isso e tem que ter uma vontade de autonomia que nem todos os atores políticos cultivam, né? Então, a incógnita nesse momento é a capacidade estatal sob essa interdependência liderada por atores privados, né? E recompor, trazer o gênio de volta para a lâmpada, botar ordem nessa confusão, talvez tenha que nos custar muito às gerações futuras, né? A existência de BRICS nesse contexto para nós é importante, é bem-vinda, eu acho, globalmente, mas, enfim, elas são sintomas de uma recomposição real do poder mundial, mas em boa medida porque todos eles estão precisando se descolar da imprevisibilidade recente dos Estados Unidos. Recente, eu falo de 30 anos para cá, né? Então, todo mundo precisou, mais ou menos, de procurar instâncias alternativas à medida que os americanos vão ficando disfuncionais. A pergunta é se isso vai ser institucionalizado de modo mais equânime em alguma concertação multilateral ampliada futura, ou se vai ficar por muito tempo convertido apenas em foco de rivalidade entre potências. Tal. Acho que há motivos para alguma esperança aí de uma reconcertação, mas isso não vai vir sem solavancos, né? Então, a crise da ONU, na minha cabeça, é parte de uma crise maior que o que 50 anos atrás se chamava de desenvolvimento político, né? Uma crise maior de afirmação, estabilidade e autonomia dos sistemas políticos domésticos. Na medida em que eles perdem, a ONU fica quebrada também, né? Temos problemas transnacionais, instituições internacionais frágeis, sim, mas democracia sob estresse, e não apenas na periferia do sistema, mas principalmente na própria potência central, com disfuncionalidades gritantes. Fecho normativo aqui, algum horizonte pela frente. O ideal é algum tipo de construção de autoridade coordenada multilateral, sem império, né? Cooperação sem submissão, soberania sem indiferença mútua, né? Meio quadratura do círculo. Apesar da grande desigualdade global, a interdependência crescente agrava os efeitos da descoordenação, como no clima e tantos outros, né? E força cooperação. Saber se o problema é que, normalmente, esses resultados se produzem só depois da catástrofe. Vamos torcer para que, eventualmente, a gente consiga evitar as piores formas, mas é uma tarefa nada trivial. Meu palpite é que não se resolve consertando o plano multilateral de maneira autônoma, né? O plano multilateral, uma ONU da vida, é variável dependente, não independente. Você não conserta os países consertando a ONU. Você melhora a ONU melhorando a política doméstica, inclusive nas potências. Primeiro, os sistemas políticos domésticos têm que ser reestabilizados, né? Grande desafio. Como é que você consegue reestabilizar a política de um país mastodôntico feito Estados Unidos da América? Nada trivial, mas essa potência central do sistema tem que ser trazida de volta para a caixinha. Tem que ver como é que isso vai ser feito, se sai barato ou se sai caro. Mas, enfim, essa é a provocação que eu gostaria de trazer. Agradeço muitíssimo pela ocasião de alinhar essa ideia. Muito obrigada, professor Bruno. Trouxe aí as questões de fundo, né? As questões de fundo
que a ideia desse curso é exatamente essa, né? Nas próximas aulas a gente vê o Oriente Médio, a questão da moeda, depois vem, né, a América Latina, vem a Europa, Rússia, China, né? E aí a gente vai compondo esse quebra-cabeça, né? E essa questão você falou, a questão da autoridade privada diante de um Estado enfraquecido, os Estados todos ficam enfraquecidos, porque o interesse público não está ali, ele não tem mais como fazer mediação no mercado, sociedade, né, disciplinar, civilizar um pouco essa selvageria do capitalismo que está por aí. E, então, e desde, né, o Luiz Fiore fala um pouco isso, que desde a Guerra do Golfo, né, que os Estados Unidos não precisa de Conselho de Segurança, nem de ONU, para legitimar aquelas ações, né, que ele mesmo plantou ali ao criar a ONU, lá em São Francisco e tal. Então, tratar de mais esses assuntos, vamos agora voltar para a Carol, né, cujo currículo maravilhoso eu já li. Oi, gente, estão me ouvindo agora? Então, Estava aqui sem me mexer para não dar nada de errado. Por favor. Tudo certinho. Mas, a palavra é sua. Obrigada, Elaine. Quero cumprimentar a Bárbara também, que está no bastidor ajudando a gente, e dizer que acho que o computador conspirou não sei se foi a meta, Sérgio, para eu poder ouvir o Bruno antes. E é muito bom ser a última a falar. Agradecer a BJD, agradecer o IPEATRA, a Magistratura do Trabalho, Transforma MP por esse curso, cumprimentar a iniciativa, em bom momento, ano eleitoral, tempo pré-eleição, enquanto ainda podemos respirar, né? E eu acho que vai ser um ano difícil, e eu vim principalmente para escutar o Sérgio e o Bruno. Creio que o tema que eles trazem, sim, é relevante, merece toda a nossa atenção, conforme já pudemos ouvir o Sérgio, tecnofeudalismo, Big Tech, sobre economia e feudos digitais. Eu venho acompanhando o Sérgio há muitos anos, eu estava aqui lembrando quando eu estava acompanhando alguns debates, isso foi antes de 2016, Sérgio, acho que foi 2012, 13, eram outros debates, né? Então, inteligência artificial, essa mistura do tecnofascismo que ele tem discutido publicamente, eu acho que o Sérgio é uma das grandes mentes ligadas a esse tema que estuda essa mistura de Big Tech, inteligência artificial, militarização, supremacismo político, financiarização, como ele falou aqui. Então, eu gostei muito de ouvir. E o Bruno, que também traz a crise da ONU como parte de uma crise maior de afirmação e estabilidade e autonomia do sistema internacional, uma democracia sob estresse e com prognóstico, a ênfase nos sistemas domésticos, bem ou mal, não tem mais nada a dizer. Comparado a esses temas, inclusive, que são herméticos, complexos, difíceis e interessantes, eu aqui do direito internacional tenho bem pouco a contribuir. Eu acho que a política internacional, o direito internacional, em decadência, o nosso campo, né, pensando aqui no Bourdieu, anda meio decadente, a nossa especialidade retrocede, vamos criticar a Westfália, mas não só isso, todo o sistema internacional de pactos, né, é frustrante estudar isso, é difícil dar aula disso, é trabalhoso, é difícil afirmar o sentido do direito internacional. Eu tenho trabalhado muito com a Larissa Ramina, Gisele Ricobon, Charlotte Bach, são as pessoas que eu trabalho com frequência, professoras de direito, mas é difícil, né? Mesmo com as críticas à Westfália, eu quero ressaltar algumas coisas e trazer, acho que se tem alguma coisa, a gente está trocando, eu me sinto muito bem aqui nesse grupamento de resistência jurídica que eu ajudei a participar no início, a fundar, então eu me sinto confortável com vocês aqui para dividir certas angústias, né? Mais do que passar qualquer lição, eu não sou pessimista, ao contrário, acho que temos que construir todos os dias e se estimula a esperança até, mas eu acho que mesmo com críticas à Westfália, nós somos, né, escolados nessas críticas e entender a instrumentalização do direito internacional e do sistema internacional, concordando então com o Bruno e com o Sérgio, mas certas conquistas humanitárias nós não vamos abrir mão, são inegáveis, né? Ao tempo em que essa articulação conquistada é brutal, é silente em relação a Gaza, frente a um genocídio em curso do povo palestino, há grandes silêncios, há insuportáveis silêncios, e uma desesperança também
né, sem falar na miséria das guerras, né, desumanas na África, em continentes esquecidos e discriminados. Desde a fundação da BJD, por razões que nós aqui sabemos, eu estou mais na minha casa aqui, no meu ambiente, nós justificamos o ambiente da criação da BJD como uma capacidade de denúncia dos diferentes tipos de desestabilização no Brasil. Eu podia datar 2013, 15, 16, à frente de juristas, depois Lava Jato, Lawfare, o 8 de janeiro, né? Nós fizemos um livro que é 10 anos da Lava Jato, né? Não em comemoração, mas em rememoração, aquele horror que foi, né? E depois fizemos do 8 de janeiro, quer dizer, é uma conjuntura golpista que não cessou, de estratégia de desestabilização por outras vias que ainda estão sendo desvendadas. E, nesse sentido, eu creio que a BJD cumpre um papel que eu me identifico, no sentido da entidade, é praticamente inesgotável o papel de denúncia. Precisamos reagir a esses episódios antidemocráticos, que são quase que capítulos de uma série infernal incessante, notícias bombas a cada semana, tenebrosas negociações, o uso do sistema financeiro, político, de justiça também, né, o sistema de controle, os sistemas como munos de promover denúncia também são instrumentalizados, o uso dos meios de comunicação hegemônicos, o uso das fake news, uma armadilha atrás da outra. Eu estou na CEP, por exemplo, tem verdadeiras tentações para desestabilizar o governo dentro da Comissão de Ética Pública, que se não fosse uma consciência dos funcionários da CCEP, dos próprios conselheiros, comissionados, dificilmente se pode distorcer o papel de uma comissão de ética, né? Como se fosse, assim, parte daquela fase horrível, o Bruno bem sabe, da Operação Lava Jato, que a CEP, como desestabilização de governabilidade, poderia muito bem cumprir um papel. Então, parabéns à BJD, eu pretendo fazer considerações, estou controlando o tempo, porque eu também tenho aqui um compromisso, mas eu vou tentar cumprir. Então, bom, a minha ideia, unindo um pouco ao que falaram os meus antecedentes aqui, considerando que, apesar do notório declínio do sistema internacional da ONU, desunida, né, Nações Desunidas, há algo a ser considerado para tempos melhores, né? Então, declínio, regressão, colapso do direito internacional são expressões usadas para caracterizar a impotência do direito convencionado das nações. É notório e histórico o retrocesso. Ao mesmo tempo, paradoxalmente, as regras e normas do direito internacional são as únicas capazes de conter a irracionalidade que prevalece. Então, únicas como marco normativo, entendendo aqui, não como exercício de poder, tem muitas outras coisas que poderiam conter, e o direito é o último, mas como marco normativo, nós temos algo. No dia de hoje, diante de falsos acordos de paz, no caos que se transformou a guerra do Irã, com visitas de Estado entre líderes rivais, ninguém é capaz de prever o futuro da ordem internacional. Os eventos que dominam as manchetes em todo o mundo anunciam uma degradação acelerada dos acordos multilaterais no âmbito da ONU e de outras organizações criadas para promover paz e segurança. O caso mais desolador ocorre na faixa de Gaza, contra o povo palestino. 80 mil pessoas mortas como parte de uma resposta reconhecidamente, internacionalmente, totalmente ilegal e genocida. No atual momento, as potências perpetradoras do massacre seguem o processo de limpeza étnica, discutem deliberadamente a evacuação da população, aproximadamente 2 milhões de pessoas, com planos para transformar o território e os arredores, e a Cisjordânia e o Líbano, em oportunidades econômicas. Expansão territorial mesmo, no século XXI. Na Ucrânia, os números da guerra também são estarrecedores, 2 milhões de pessoas mortas, e um conflito que só pode ser explicado pela geopolítica das grandes potências. E aqui me interessa mais o argumento acadêmico mesmo, independentemente dos motivos de origem de cada caso, ambos são exemplos de conflitos atuais que não puderam ser resolvidos, sequer contidos, por normas jurídicas internacionais, aceitas, as convencionadas. Outros casos são ainda mais devastadores, como os conflitos que persistem e reacendem na África, Guerra do Sudão, ninguém fala, mas é desesperador, está marcado pelo Google Maps ali, num mar de sangue, de horror.
a maioria criminalizada pelo Ocidente, não são tratados pelo Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, são abandonados e são criminalizados e discriminados. Entre os conflitos considerados guerras em curso, fica claro que o direito internacional não aborda as razões para o início do direito, né? Muito menos contribui para a resolução. Mas é um paradoxo, porque somente o direito internacional humanitário e as regras humanas e democracia, se a gente voltar para o Estado, como o Sérgio, de certa forma, falou, fortalecimento interno, entendidos como combinados cumulativos de regras acordadas em diferentes tempos históricos, são capazes de afirmar os limites transgredidos nas guerras, identificar os crimes cometidos, descrever a conduta, atribuir autoria, recomendar punições para os perpetradores. Ou seja, mesmo que não possam ser efetivamente aplicados nas circunstâncias atuais, o direito humanitariamente convencionado sobreviverá para exigir responsabilidade em tempos melhores. Eu estou aqui na expectativa, na esperança, é meu papel, ou então é melhor desistir realmente da minha carreira de professora, de internacionalista, digamos assim. Essa ambivalência do direito internacional, sendo ao mesmo tempo implacável e inofensivo, pode ajudar a refletir a respeito da ambiguidade da sociedade internacional e estabelecer regras coercitivas e sancionatórias eficazes ao tempo em que reage ao uso instrumental e maléfico de suas próprias estruturas. A gente costuma usar aqui, isso não é novo, né, pensando aqui um pouco atrás, o uso instrumental das regras acordadas, em tempos já foi mais sutil, né? Nós lembramos aqui da postura do Norberto Bobbio, sempre é um professor estudado, quando ele defendia a guerra do Iraque de 91, num esforço discursivo de justificar a legalidade de uma guerra supostamente limpa, né? Supostamente isenta, ou internacionalmente justificável. E, então, acumulam-se episódios excepcionais do direito internacional. Do 11 de setembro, guerra contra o terror, extraterritorialidade punitiva, que mais especificamente o lawfare que a gente estuda na América Latina, guerras humanitárias de todo tipo, princípio da responsabilização de proteger ou cooperação internacional e imposição de unilateralismo para a segurança global, além de toda a interferência do soft power, desestabilização de governos apoiados por organizações internacionais cooptadas, de tudo a gente viu, né? Mais sutil, e hoje em dia mais assumido, né? Mais cínico, né? Eis o paradoxo que emerge da leitura diagonal do direito internacional na ONU, né? Que não se pode negar que a ONU foi e continua sendo a estrutura internacional, institucional mais bem construída em escala global, embora a gente critique Westfália nas suas origens, e que mesmo com as críticas públicas permanentes, com a organização públicas que nós temos, a ONU, permanece como a organização mais robusta já criada pela humanidade. E temos essa atração estranha, né, com algo que não dá certo nunca, né? E é nesse sentido que entendo ser uma conclusão, né? Não se pode negar a validade intrínseca das normas e regras humanitárias e de justiça, que as justiças, não há justiça, não uma única justiça, reunidas ao longo da história, acumuladas, reorganizadas, debatidas, disputadas para a construção de declarações e pactos universais e regionais sobre direitos humanos, a gente vai se resumir a isso, mas é preciso reconhecer que dentro da estrutura organizacional da ONU, existem áreas que funcionam razoavelmente bem, outras que nunca foram ativadas, há grupos de trabalho de diversos comitês que servem de fórum de debate entre as partes, até nesse tema do Sérgio, principalmente, na inteligência artificial, que eu entendo que ele entende que não é inteligência, e é certo. Há princípios que deixaram de ser normativos e se tornaram costumeiros, aqui, fundamentação do direito internacional, há decisões que contribuíram para a prevenção de guerras, não há como negar, e até mesmo para a promoção de certa harmonia. Por outro lado, a ONU nunca esteve tão afrontada, tão enfrentando uma afronta tão profunda aos seus princípios fundamentais, estabelecidos pela Carta de São Francisco de 46. Mas a conclusão básica dos estudos de direito internacional é que o momento atual representa um declínio inegável das organizações internacionais e multilateralismo. E podemos mencionar aqui a pandemia, como eu não vou entrar nisso, senão a gente vai demorar um pouco.
A novidade contemporânea talvez seja o abandono das antigas práticas oportunistas do soft power e promessas de paz e segurança em favor de confrontos explícitos, com a recusa de cumprir decisões vinculativas e a retirada de organizações constituintes, como a OMS, a recusa para cumprir obrigações de financiamento, e como casos mais recentes, chega ao ponto de perseguição de indivíduos que representam organizações internacionais, que me parece um limite aqui, bem, uma ultrapassagem de um limite do cinismo para essa sincera afronta a qualquer pacto, né? O comportamento da China, para citar aqui o sistema de vetos e contrapeso, não é nem freios e contrapeso, ela tem uma diplomacia chinesa, o país se define como um defensor ativo e militante do sistema multilateral e das regras de 45, atualizando constantemente suas obrigações de financiamento, estrutura operacional, e reiteradamente, né, define o multilateralismo como fator estabilizador, mas, ao mesmo tempo, sem desacreditar explicitamente a ONU, promove efetivamente outros espaços multilaterais independentes, como a Organização de Cooperação de Xangai, espaços como o BRICS, como Iniciativa Cinturão e Rota, e o BRICS. Sabemos que a Rússia, a França, o Reino Unido vivem em si também contradições importantes frente à ordem, isso para citar os principais no Conselho de Segurança. A Rússia emprega uma retórica semelhante à China, atua nos principais organismos da ONU, ao tempo em que desenvolve espaços independentes, tenta, né, eu nem vou falar da guerra da Ucrânia aqui, do Luiz Alberto Muniz Bandeira, que eu tinha previsto falar, mas eu quero cumprir o prazo. A França, historicamente reconhecida como berço do direito internacional contemporâneo, se desqualifica. Poderia citar uma série de razões aqui. Eu quero citar principalmente o posicionamento frente a Gaza, ignorando o impacto das decisões do TPI e da Corte Internacional de Justiça contra Israel e Benjamin Netanyahu. A França se contradiz, reconhece as sanções internacionais contra o líder russo, mas depois não é firme contra Gaza, agora mudou um pouco de posição, mas não há dúvida do descrédito da diplomacia francesa, que é a pátria do direito internacional, à luz de recentes reveses e suas ambições colonialistas na África e sua incapacidade de lidar com uma agenda de paz europeia na Ucrânia, tudo isso em meio a uma grave crise política interna, econômica também. O mesmo pode ser dito da Inglaterra. Quando eu escrevi esse artigo e publiquei numa revista espanhola, o pessoal ficou meio chateado, assim, que brasileiro aqui critica a Europa, mas a posição decadente da governança britânica no mundo se agravou depois do Brexit, isso é conhecido, a incapacidade da Inglaterra manter seu status como potência global influente, problemas políticos, econômicos, internos, o país age como um fantoche dos Estados Unidos na Europa, em assuntos militares, diferentemente de seus antigos parceiros, e ficou isolado, não há dúvida. Esses são apenas alguns exemplos que obrigam a reconhecer que, por razões diversas e cumulativas, estamos diante de uma degradação incalculável do modelo multilateral da ONU. Nunca antes as organizações internacionais se viram tão confrontadas como agora, forçando os Estados a se reorganizar e criarem alternativas no processo de degradação. É nesse cenário de atrofia do mundo multilateral que emerge o Sul Global. E aqui, sem nenhum romantismo, né, mas definindo como um grupo heterogêneo de países, compartilham histórias de colonialismo, desigualdade socioeconômica e desafios de desenvolvimento. Eu não quero ser ingênuo aqui sobre o Sul Global, teríamos muito a falar sobre isso, ponderar, eu queria ouvir o Bruno e o Sérgio sobre isso, se fosse um debate, né, e há contradições bem evidentes agora com a guerra do Irã, no Irã, melhor dizendo, as articulações internacionais não reivindicam essa expressão necessariamente, não vamos ser ingênuos, mas é certo que o termo sul global surge como uma alternativa à classificação pejorativas como terceiro mundo ou países subdesenvolvidos e busca projetar força política e cultural, não apenas econômica. O entendimento comum entre analistas é a falta de uniformidade entre os países e governos que se reconhecem como sul global, mas é possível encontrar características que explicam o fenômeno e ajudam a compreender a irreversibilidade de um processo em curso, sul global, ou chame-se como quiser. Os membros são diversos em termos de níveis de desenvolvimento e identidade populacional, China e Brasil, por exemplo, e possuem sistemas políticos diferentes. Então, o que os une, né? Justamente as razões que levaram à distorção, talvez, do multilateralismo universal,
ao longo do tempo, estão se diluindo e estão, talvez, justificando a criação, né, de mais do que uma união, talvez uma reação. Os objetivos comuns entre os países conhecidos do Sul Global incluem redução da dependência de instituições ocidentais, como o Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, BID, tantos outros. A promoção da cooperação Sul-Sul e a reforma do multilateralismo, devido às suas limitações inerentes e inaceitáveis, a moeda, o dólar, alternativas de pagamento e por aí vai. Há exemplos, o exemplo mais proeminente dessa demanda é a expansão do Conselho de Segurança da ONU. O Sul Global, como parte dos argumentos de atualização contemporânea, teve aceitação crescente entre os grandes estados periféricos e o seu ideário incorporou-se à melhor doutrina a reger as relações internacionais e os direitos humanos. O grupo se destacou, aí a gente pode mencionar os BRICS, podemos falar aqui de outros, da associação e da demanda por integrar uma coisa chamada BRICS, que às vezes não é reivindicado como tal, mas que está acontecendo, inclusive, no comércio e nas formas alternativas de pagamento internacional. Claramente ou consequentemente, as estratégias Sul-Sul substituem os esforços das Nações Unidas como espaço para alcançar a paz e o desenvolvimento. Isso é consequência. E a distorção e o descrédito das organizações internacionais pelas grandes potências e a dinâmica de poder existente tornam-se inevitáveis à busca por alternativas. Mas consolidar essas abordagens não é fácil. E aqui eu já vou para a conclusão. As diferentes políticas e dinâmicas econômicas dificultam a coesão. Por exemplo, muitos no Sul Global têm visões divergentes sobre comércio e democracia, só para mencionar dois aspectos. O que pode ser um facilitador da integração também pode ser um fator limitante para a permanência e desenvolvimento das relações, dada a falta de previsibilidade e segurança entre modelos de governança. Sem contar os interesses econômicos e o poder imperial, o Bruno falou um pouco disso, o governo, o poder real, né, que transpassa fronteiras, sistemas e acordos. A gente está vendo aí hoje uma visita de Estado entre dois adversários, mas a gente não sabe realmente o que está acontecendo. Mesmo assim, o acesso a formas menos imperialistas e mais equitativas de relações internacionais é um caminho irreversível. Pode-se dizer que o Sul Global representa uma tentativa de reequilíbrio do poder internacional e mesmo diante de dilemas entre autonomias e alinhamentos geopolíticos, as iniciativas de cooperação Sul-Sul estão ganhando força e se multiplicando. Para o Brasil, que é membro fundador do BRICS, esse esforço está entre suas prioridades de desenvolvimento. Eu cito aqui o BRICS, sediou a COP30, sediou o BRICS como evento ano passado, a Dilma está lá, né, no NDB, o comércio do Brasil com o país Sul Global é expandido cada vez mais, o Brasil acaba de brilhar nos Estados Unidos por mandar alguns recados bastante importantes, altivos. Eu diria que, em parte, ao menos, participar desses fóruns diferentes, além da ONU, como tem feito o Brasil, não são propostas mutuamente excludentes, mas sim complementares e convergentes, ao contrário dos Estados Unidos, que parece acreditar, né, que é tudo unipolar. A participação em ambos os fóruns não coloca seus membros uns contra os outros necessariamente, embora nós temos aí todo um debate para fazer, mas do ponto de vista da perspectiva, e com isso eu concluo, do direito internacional, por exemplo, há racionalidade convergente complementar em ambas as abordagens, de um lado ou de outro, desses grandes fóruns. É o caso dos princípios da não intervenção e de todo um conjunto de princípios e normas que nós não abrimos mão, de Westfália em diante, e que buscam garantir, e antes até, e que buscam garantir a paz, a segurança e o direito ao desenvolvimento, com todas as ressalvas que nós sabemos, já mencionados pelos antecedentes. E com menos esforço argumentativo, nós podemos igualmente reivindicar e defender como imperativos as normas e os princípios do direito internacional humanitário e do direito que protege o meio ambiente, a fauna, a flora, o clima, os oceanos e a vida no planeta, sem as quais não haverá futuro em qualquer sistema, BRICS, ou ONU, ou qualquer sistema que se possa construir. Então, a importância do direito internacional nesse sentido é absoluta. O direito aqui, salvando a minha profissão, o direito como medida imparcial para desvendar a racionalidade prevalecente, e como advogados, aqui mesmo com facilitação do chat GPT, com as petições, os professores e defensores de direitos humanos devemos afirmar, reafirmar
o poder do direito internacional e da justiça como instrumentos e fator indiscutível do progresso humano, que com ressalvas ao progresso, em qualquer cultura e a qualquer tempo. Muito obrigada, Elaine. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Carol. Nós estamos aí, ó, pensando nisso que você está falando, né, acho que realmente esses organismos internacionais nunca viveram uma crise tão grande como você relatou, apesar da gente ter que ser otimista mesmo, tentar tirar da história essas lições boas. Estava lembrando aqui do Kofi Annan, né, que quando ele foi contra a guerra no Iraque, foi acusado de todo tipo de corrupção, sai da cachola, aquele lawfare todo, você também tocou no assunto. E então nós tivemos aqui hoje uma apresentação muito interessante de uma visão da economia, outro da ciência política, outro do direito, o direito sempre aí na superestrutura, pelejando para se sustentar, né? Mas eu gostaria agora de ler rapidamente aqui, que a gente não sabia, peço desculpa, o chat não estava aberto, as pessoas não estavam podendo falar, e aí a gente colocou todo mundo como colaborador para que eles pudessem, né, falar e também aparecer aqui na sala. Então, muito bem-vindos à sala e ao chat. E a Alexandre Guedes falou aula magistral, Luiz Afonso, diante dessa situação retratada pelos professores, pergunto, onde fica a questão do meio ambiente, afinal, tudo isso queremos ou não, só existirá na medida em que temos uma terra saudável, foi o que, né, a professora Carol falou agora no final. Excelentes observações da professora Carol sobre o enfraquecimento do reconhecimento dos direitos humanos. A pergunta que não cala, de Wagner e a Duarte, é: Netanyahu é um novo Milosevic? Então, tá aí, Netanyahu condenado pelo TPI, e nada, né, fica passeando por aí. Tem outro compromisso agora, saiu o Luiz Menezes, Vladimir, excelentes as aulas iniciais, Luiz Menezes, agradeço o conhecimento compartilhado, a Juscelia fala do direito internacional como minha angústia e esperança, e a Larissa Nascimento, boa noite, professores. Excelente aula. Minha pergunta é para o professor Sérgio. Professor, sabe se está havendo uso de dados para colaboração com o poder público, como a elaboração de políticas públicas? Exemplo, mapear a violência contra mulheres e meninas. Marcelo Vilos, muito interessante conceito de tecnofeudalismo. Alexandre Guedes, agradeço a compartilhação dos vossos saberes. Ju Santana de BH, do CORES, Coletivo Residência de Minas Gerais, Direito Internacional como minha angústia e esperança. Eric Prete, boa noite, questionamento e boa pergunta. Vivemos uma guerra fria ou seria guerra prática, novamente, turbinada pelo tecnofeudalismo operado financiado pela extrema-direita? Haverá vida para a ONU? Parabéns pela fala da Carol, Bruno e Sérgio. Baeta, querido Edson Baeta, um curso espetacular. Esta aula inaugural faz questões importantíssimas para as nossas reflexões. Flávia Abud, que vai falar para nós em junho. Boa noite, claro. Wagner também falou, Wagner Dias Ferreira. Podemos dizer que o tecnofeudalismo e o enfraquecimento dos organismos internacionais estão diretamente ligados à desvalorização do corpo humano, que pode ser submetido a situações desumanas no cárcere, no mundo do trabalho e em outras ambientações de relações humanas, por exemplo, permitindo o feminicídio. Daniel Veiga, boa noite, bom e proveitoso debate esta noite. Wagner Duarte, partindo dessa abordagem do professor Bruno e Carol, pergunto ao professor Sérgio, que tratou da possibilidade do estouro da bolha, se ou quando estourar a bolha, haverá uma nova ordem? É possível inferir como ela seria? Olha aí. Marcelo Vilas, os professores Daniel Ziblatt e Steven Levitsky, na obra Como Salvar a Democracia, obtemperam que o Partido Republicano abandonou a democracia. Este conceito de tecnofeudalismo pode ser equiparado à análise que Franz Niemann faz em sua obra Behemoth, sobre a aliança dos industriais monopolistas alemães e o Partido Nazista, que marcou o fim da República de Weimar. É o que acontece hoje entre os monopolistas do Silicon Valley e o regime trumpista? Marison, pergunto, o que dizer para uma jovem estudante secundarista que pensa em cursar Relações Internacionais em 2027? Andreli Gutierrez, tecnofeudalismo, enfraquecimento de organismos internacionais e degradação do multilateralismo, uma sopa de bionecropolítica. Carol Prone, bom cabelo chato, cumprimento os amigos aqui. Samuel Stanislau,
Replica a pergunta realizada através da ferramenta aqui pelo chat. Podemos enxergar a crise do sistema ONU a partir do fortalecimento de um outro polo imperialista, com o império ameaçado, decadente, Estados Unidos esvaziando esses espaços multilaterais como tática de preservação do poder a partir de uma reorganização da ordem mundial? E isso é interessante. Excelentes falas, obrigadíssimo. Parabéns a todos os palestrantes. Alessandra Queiroga, querida Alessandra. Sou suspeita porque amo os expositores, mas preciso registrar a excelência da aula como um todo. Parabéns e mando um beijo para todos os amigos, tanto expositores como espectadores. Cris Rocha, os territórios são a solução, localizar a vida e a resistência. Local, sim, mas em proporções não iguais. Está vendo que público mais qualificado que temos aqui hoje, né? Fazendo as suas provocações. É claro que nosso tempo agora dá 1 minuto. 1 minuto para cada um. Carol, você quer dar 1 minutinho para você dizer seu tchauzinho? E depois aí, se você quiser, né, sair, que eu sei que você tem que sair rapidamente. Então, Carol, se você quiser, é sua palavra. Acho que ela saiu já. Então, Carol, você saiu? Acho que ela saiu. Ela estava apertada, gente, que ela tem que ajudar o Chico aí agora às 8h30, né? Então, super importante. Então, agora o professor Sérgio, tinha muitas perguntas para você, falar para você primeiro, depois o Bruno pode encerrar, né? Tá bom. Bom, obrigado pelas perguntas, pelas considerações. Eu queria reforçar a ideia que eu não acredito que a nomeação do sistema socioeconômico atual de tecnofeudalismo resolva algum problema teórico ou melhore a nossa compreensão sobre o que está acontecendo. Por isso que eu não uso. Eu acho que nós estamos vivendo uma crise do capitalismo, uma crise muito forte, né, e uma terceira onda do neoliberalismo. A primeira onda do neoliberalismo, ela privatizou a energia, a telecomunicação, os transportes, os minerais, em todo o mundo, podem olhar em todo o mundo. A segunda onda vem agora para cima da previdência, da educação e da saúde. Queria, inclusive, lembrar que uma empresa de saúde americana, que teve o seu CEO assassinado e o assassino virou um herói, essa empresa norte-americana, ela faturou, ela é a 19ª o ano passado no faturamento, nas vendas no mundo. Ela é quase o mesmo faturamento da Amazon, ela está acima de uma Volkswagen, ela está acima ela é a 19ª no mundo, ela está atrás dos grandes bancos. O que eu quero dizer é o seguinte, isso mostra uma concentração absurda de capital, no capital financeiro, nas big techs, em algumas grandes corporações. Então, isso é capitalismo no seu mais alto grau de concentração. E os dados são o elemento crucial hoje da economia, da tecnologia transversal, que é chamada de inteligência artificial. Sem ela, sem esses dados, não existe essa tecnologia, e não é por menos que o Marco Rubio acaba de mandar um telegrama, foi em fevereiro, para todos, insisto nisso, para todos os diplomatas americanos, dizendo: combatam a ideia de soberania de dados. Por quê? Porque eles têm que continuar essa extração de dados para os Estados Unidos ou para empresas norte-americanas localizadas no Brasil e que dominam os dados do SUS, dominam os dados das universidades, dominam os dados do Poder Judiciário. Na verdade, eles têm os dados do Brasil. É uma vergonha a gente não ter uma ação de soberania em relação a esse insumo vital que, para alguns pesquisadores como Sadowski e tantos outros, esses dados são também capital. A China acaba de definir que existem 4 fatores de produção: terra, trabalho, capital e dados. E nós não, a gente entrega isso. E isso não é feudalismo, isso é concentração, no meu modo de ver, mas eu acho que o esforço do Varoufakis
é muito importante, as descrições que ele faz são muito rigorosas, e eu termino dizendo o seguinte, nós estamos caminhando nos Estados Unidos para eu não sei se vai haver eleições mesmo, ou se eles vão tentar um golpe. O Trump não é um doido, o Trump segue a lógica do neocamarelismo, que é uma lógica da filosofia de extrema-direita hoje, que diz que os países têm que ter CEOs, e não mais presidentes, e não mais... Então, nós estamos lidando, e aí eu termino, não foi o meu tema, com o tecnofascismo. Nós estamos lidando que não mais o fascismo histórico, que era corporativo e extremamente nacional. Nós estamos lidando com o fascismo que é o caminho decidido pelas classes dominantes neoliberais. Elas romperam com a democracia. E está aí o Peter Thiel, fundador do PayPal, está agora aí na Argentina, querendo comprar a Argentina. Esse Peter Thiel, que é o dono da Palantir, que está aqui no Brasil, no MEC, contratado nesta gestão, este cara, o Peter Thiel, é o que ele disse em 2009, a liberdade não pode mais conviver com a democracia. O conceito de liberdade deles é sinônimo de violência, é poder aplicar integralmente a sua capacidade. Isso para nós tem nome, isso é violência. Para nós, liberdade é democrática. Tem a ver com o que o Bruno falou, tem um certo ali de dívida com liberalismo. Não tem como ser. Liberdade só faz sentido em sociedade, gente. Para os americanos, liberdade é uma palavra que eles aplicam. Insisto, se podem olhar, a doutrina é sinônimo de violência. Então, na verdade, nós estamos enfrentando um tecnofeudalismo hoje, a linha de frente desses caras são as big techs, a Anthropic, a Palantir, foram vitais para coordenar 20 pontos de ataque para o sequestro mais caro do mundo, que foi o do Maduro, né? E eu termino dizendo, esses caras, eles têm, na verdade, uma porta giratória. Eles estão hoje fazendo intermediações de redes sociais com seus bichinhos fofinhos e tarará, e eles estão usando o seu dado, os nossos dados, para que a gente seja atingido por publicidade, e lá na faixa de Gaza, é por isso que eu falo, eu relato isso, né? Lá na faixa de Gaza, o que eles fazem? Eles atingem as pessoas com aprendizado de máquina, e não com alvos para publicidade, mas para alvos de drones. É assim que a Palantir faz, que a Amazon faz, que a Microsoft faz, e que a Oracle faz. Por sinal, todos eles aqui com os dados da administração pública e do judiciário brasileiro. Eu só tenho a dizer que isso é uma vergonha. Obrigado pela oportunidade, desculpe eu ter falado demais, mas valeu. Obrigado. Muito obrigada, professor Sérgio. Teria também 1000 coisas para falar aqui, depois a gente vai ouvindo, vai vendo muita coisa na cabeça, né? Mas eu vou passar logo para o professor Bruno, para a gente cumprir nosso horário. Professor, pode fazer as considerações finais, por favor. Obrigado. Carol está de volta, vou tratar de ser breve, para não atrasar aqui. Enfim, acho que já foi possível dar os recados, um privilégio estar aqui, brigadíssimo. Longe de mim, enfim, com tudo que eu disse a respeito de irrealismo, de imaginar que uma solução autônoma para a ONU, de maneira nenhuma, é uma diminuição do papel da ONU como referência, falei exatamente no início, o fato de que a gente lamenta tanto tudo que acontece com a ONU é sintoma da atenção que a gente presta nela, por que não dizer o carinho que a gente tem por aquilo, né? Aquilo encarna um esforço de edificação de alguma coordenação internacional que nós não temos o direito de desistir dela. O meu ponto antes que, enfim, a força dela depende de que seus sócios, digamos assim, sobretudo aqueles mais poderosos, sejam sólidos, né? De alguma maneira, ela é mais um fórum do que uma agência autônoma, né? Então, é um fórum de países, e, nesse sentido, a tarefa que se impõe para a gente induzir coordenação internacional não é tanto de cima para baixo, organiza o sistema de ONU e aí enquadra os países, não vai ser assim que vai acontecer, né? Nesse caminho,
A gente está vendo o desmanche, né? Antes, o problema é que, sim, temos patologias no sistema... Aí eu, cientista político falando, trazendo para o seu objeto. Os sistemas políticos domésticos estão funcionando mal, né? Inclusive no centro do sistema dos países mais poderosos, talvez principalmente lá. Aí é efeito, sim, por mais clichê que pareça, neoliberalismo, que eu gosto de chamar de não liberalismo, né? Porque simplesmente é isso, como o Sérgio frisava. Tem uma concepção de liberdade, pura e simples, eu faço o que eu quero, né, a lei do mais forte, que não é liberal, né, isso é Hobbes, né, isso é noção, liberdade no silêncio da lei, né, na ausência da lei eu sou livre, onde a lei eu estou restrito. Tá bom, isso é pré-liberal. Assim, então, a pandemia é uma prova gritante disso, né? É isso aí. Qualquer ordem liberal obriga o Estado a limitar o comportamento das pessoas sob uma emergência sanitária para que as pessoas não morram aos milhões, né, ou a centenas de milhares. Assim, né? O Brasil, obviamente, triplicou o número de mortes por omissão, por ação e omissão do governo. Né? Então, é disso que se trata. Quer dizer, isso eventualmente foi feito... Essa controvérsia foi vivida por pessoas que esgrimiam liberalismo contra medidas preventivas do governo. Isso é espúrio, isso é indevido. Nem precisa ser liberal para, eventualmente, denunciar essa manipulação retórica indevida do liberalismo. Liberalismo não é Hobbes, liberalismo é Locke. Começa lá no Locke, passa... É Kant, né, e imperativo categórico, e a paz perpétua, aquilo é ordem liberal, onde todo mundo é livre ao mesmo tempo, etc. Stuart Mill, isso é a tradição, né? Então, a ONU não deixa de ser um capítulo nessa história, essa história não acabou, essa história comporta idas e vindas, né, e estamos vivendo uma regressão, né, depois da fase heróica. Os sobreviventes de uma catástrofe como a Segunda Guerra Mundial falam, se abraçam, de bem ou mal, ainda que na Guerra Fria, e falam, não vai acontecer de novo, ok. Né? Depois os sobreviventes também ficam velhinhos e morrem, os jovens são mais imprudentes, falam, não, tem. E aquela ordem vai ficando anacrônica, e descompensando. Acho que a tarefa que está posta diante de nós é uma reconstrução da democracia, não apenas na periferia, mas talvez, sobretudo, no centro. Essa democracia entendida como autonomia institucional, como sistema político capaz de decidir por seus ter procedimentos claros, decidir pelos seus procedimentos, capacidade de executar e não ficar colonizada por outros sistemas, como sistema econômico, simbólico, religioso, etc., que se ambicionando. Nem todo sistema político autônomo será democrático, mas se queremos uma democracia, passa pela autonomia do sistema político. Mas de sistemas políticos domésticos fortalecidos é que a gente pode aspirar novamente uma ONU sadia, bem organizada. A punição virá. Não, assim, o destino. Israel, nesse momento, é uma causa perdida. Né? Assim, é algo que, com tudo que aconteceu nos últimos 3 anos, Desculpa, está tocando. Sim, com tudo que aconteceu nos últimos 3 anos, é um dano produzido sobre a causa israelense. Provavelmente é insanável a essa altura. Né? Então, essas coisas produzem efeitos, não saem grátis, mas sim, a história não acaba, né? E não necessariamente acaba em democracia liberal, bonitinha. A história não acabou em 1990. Estamos aqui, vamos continuar vivendo ela, nossos filhos e netos vão viver as vicissitudes. Mas é isso, o que nos une, o que nos move é o que Carol está aí puxando, é isso mesmo, Carol, estamos juntos. Sérgio, obrigado pelos ótimos... Obrigada, professor. Obrigadíssimo. Muito obrigada. Eliane. Carol, você quer despedir? Despedir mesmo, gente. Quero terminar agradecendo novamente a BJD, a iniciativa do curso, cumprimentar meus colegas, dizer que devemos seguir a nossa vocação aqui, que outros espaços jurídicos hegemônicos não estão cumprindo, não quero ficar falando mal da OAB aqui, das OABs em geral, a BJD é associada a várias entidades que pré-existem no campo jurídico popular e social, de luta por direito, é preciso sempre reconhecer isso, que nós não inventamos a roda aqui, que a gente só entrou numa conjuntura, e que tem muita entidade, né, que já vinha lutando por direitos populares, direitos do campo popular, que precisam seguir se reinventando, superando conflitos internos que atravessam qualquer entidade, superando
burocracia, que é uma coisa assim atávica, e que perceber qual o seu papel em 2026, aqui mandando um recado para meus colegas, meus irmãos de ABJD, e que nós temos outro papel, que a gente ainda não sabe bem qual é, porque tem um monte de armadilha jurídica, como bem falou o Sérgio aqui, a questão jurídica está no centro de uma malícia muito grande nessa arquitetura de poder, né? E no Brasil, ao menos, temos uma responsabilidade com a governabilidade existente, ainda que com suas concertações meio esquisitas, que reivindica direitos, que faz alertas, que reage aos conluios, que ocupa espaços, que define projetos e programas de acesso a direitos. Nosso trabalho só está começando. Muito obrigada. Parabéns pelo curso. Obrigada, Parabéns. Carol. Gente, olha, nem sei como agradecer, né? Transmito aqui meus agradecimentos. Vamos lá, estamos aí entre tantas coisas interessantes para debater, uma democracia capturada, uma falta de soberania digital, protetorados, nós vamos discutir protetorados americanos na América Latina aí daqui a pouco, né? Então, convido vocês para continuarem seguindo as nossas aulas.